Olá pessoal, eu sou o Márcio da Conectado Host e hoje eu vou ensinar para vocês como criar pacotes de hospedagem, que no caso são planos. No Linux nós chamamos os pacotes de planos. Então vamos lá, eu posso estar logado no seu WHM, já estou com a minha revenda aqui de teste logada. Se você estiver utilizando o seu WHM em português, basta digitar pacotes aqui na barra de pesquisa. Se não, vocês procurem ele por aqui. Está em pacotes. Só clicar. Adicionar um novo pacote. Aqui é preciso definir o nome do pacote. É muito importante não colocar nomes com espaço. Nem utilizar a palavra teste. Por exemplo, teste, espaço 1. Se fizer isso, vai dar erro. Você pode colocar aqui, vamos ver. Eu vou usar o nome aqui, meu. Você bote um traço. Ou aquele traço embaixo, que é o underline. Eu prefiro isso aqui, ó. Traço normal. Meu primeiro pacote. Aqui é muito simples. Se você possui um plano de revenda ilimitado, você pode marcar aqui ilimitado, né? Aí você vai configurando espaço e disco. Eu vou clicar um aqui, por exemplo, vou fazer como se fosse utilizar aqui, por exemplo, 10 GB de espaço. É muito importante que o WHM ele não conta em gigas aqui, é em megas. Então, se você quiser colocar 1 GB, tem que colocar 1024 megas. Só que 1 GB é muito pouco, né, para uma conta, né? Se for, sei lá, um WordPress, 1 GB. Bom, no começo 1 GB até dá, depois, no máximo eu colocaria aqui, no mínimo, quer dizer, eu colocaria uns 4 GB. 4 GB no caso daria 4096. Para você saber em quantos gigas dá em megas, por exemplo, 1 GB você sabe que dá 1024. Se você quiser colocar 4 GB, você faz 1024 vezes 4, né? Dá 4096. No caso aqui eu vou estar utilizando 4 GB de espaço. A largura de banda, bom, aqui na Conectado Host, nós trabalhamos com os servidores dedicados da OVH, no caso a Data Center OVH, ele disponibiliza tráfego ilimitado. Mas se, por exemplo, você tem uma revenda e você vendeu o plano para o seu cliente como, digamos que você, no seu pacote lá, você prometeu no seu site escrito assim, 2 GB de tráfego. Então você coloca aqui, 1024 vezes 2 dá 2048. Então no caso vai ser 2 GB de tráfego. O que acontece? Caso ele utilize 2 GB de tráfego, vai aparecer uma mensagem em inglês na tela dizendo que o limite de banda foi ultrapassado. Aí você vem aqui e você aumenta, né? O limite que você quiser ou coloca limitado. Aí se você vendeu, por exemplo, 2 GB de tráfego para o seu cliente, ele ultrapassou. Se você quiser, você pode cobrar mais dele o tráfego, porque você vendeu ele estipulando que ele poderia utilizar 2 GB de tráfego. Se ele ultrapassou, você pode cobrar dele. Agora, se você não quiser cobrar, daí fica a seu critério. Aqui máximo de contas, vai depender do seu plano de revenda. Se você tem um plano, se você tiver um plano de revenda limitado, pode marcar tudo limitado. Se você tiver um plano limitado, por exemplo, limitando a tanto X de espaço, disco, tráfego, contas, aí você tem que seguir conforme o seu plano. Como essa revenda que eu tenho de teste aqui, eu coloquei ela como ilimitada, eu vou colocar aqui então, eu poderia colocar tudo limitado, né, mas eu vou colocar simplificando aqui certos espaços para ficar um pouco diferente, né? Eu vou colocar aqui máximo de contas, colocar que ele pode criar de contas FTP 5. Contas de e-mail, coloco ilimitado. Aqui, como é teste, eu vou colocar qualquer coisa, né? Mas daí se você quiser, lógico, você vai vender planos especificamente. Como, por exemplo, você vai criar 5 GB, espaço, tráfego, contas, e-mail, banco de dados. Como é um teste, vou colocar aqui, por exemplo, no banco de dados, eu vou colocar aqui que ele pode criar 10 contas de bancos de dados. Ele vai poder criar 2 subdomínios. Eu não aconselho vocês criarem planos que o cliente poderá adicionar vários subdomínios
ou domínios estacionados na mesma conta. O que acontece? Você coloca lá, digamos, 5 domínios dentro da mesma conta. Você vai ter, logicamente, 5 contas dentro de uma. Aí digamos que na conta 1 deu problema. Você foi editar um site lá, errou e deu algum problema lá que você precisa restaurar o backup. O que vai acontecer? Digamos que você tem nessas 5 contas, você tem uma conta que é um blog, o resto é notícias ou outro conteúdo, loja, por exemplo. E você deu problema na conta 1. Não tem como restaurar backup somente dessa conta. Ou seja, vai ter que restaurar backup de todas as 5 contas. Então quer dizer que por causa de uma conta, as outras contas vão ficar desatualizadas. Porque eu vou restaurar o backup, vai pegar os dados antigos. Por exemplo, se você teve um blog hoje, você atualizou ali hoje de manhã e de tarde deu problema na conta 1 e foi preciso você restaurar o backup dela, vai acabar restaurando todas as contas. E com isso vai desatualizar o conteúdo dos outros sites. Então, recomendo não vender hospedagem com muitos subdomínios e domínios. Aqui também eu vou colocar 2 domínios complementares também. Máximo de e-mails por hora, 50, que é sempre 50, né? Mais do que isso, aí no caso já é considerado que o cliente está querendo utilizar para e-mails em massa, né? É importante saber que servidor para hospedagem de sites é para hospedagem de sites, não para envios em massa, que no caso seria e-mail marketing. Aqui a porcentagem máxima de mensagens com falhas. Aqui vocês não mexam, deixam como está. Aqui é muito importante, pessoal, acesso CGI. O que é isso? Como nós temos um seletor de versão do PHP, é necessário que ele utilize o CGI para poder mudar a versão. Aqui, geralmente, quando eu libero uma revenda, eu sempre tiro essas duas opções aqui, que o cliente não pode utilizar acesso ao shell e predicado. Mas se por uma acaso acontecer de vocês poderem selecionar aqui, ó, nunca marquem acesso ao shell. Por quê? Porque isso aqui é uma vulnerabilidade que pode estar ocorrendo. Por exemplo, algum hacker pode tentar acessar via shell e fazer alguma coisa no servidor. Então essa opção fica desmarcada. Marquem sempre acesso CGI. Autenticação resumida na conta, não é obrigado. Tema do cPanel. Eu recomendo sempre utilizar o X3, que é o tema padrão do cPanel e que tem mais plugins disponíveis. Como por exemplo o seletor do PHP, está disponível também alguns plugins de segurança para WordPress e também o criador de sites também que nós temos. Lista de recursos, deixe essa aqui que é default. Idioma, claro que você vai deixar idioma em português do Brasil, né? Não vá confundir português de Portugal aqui. Bote sem Portugal e português do Brasil. E vamos conferir se está tudo certo, né? Confira se o nome do pacote está certo, se que você as configurações que você quis são essas mesmo. Se por acaso tiver algo errado, pode modificar depois. Ó, êxito, ele criou corretamente o pacote. Você pode editar se você quiser. Ó, já havia um outro pacote que eu havia criado aqui uma vez. Digamos que esse pacote nós criamos aqui e querer editar. Digamos que agora ele vai ser um pacote de hospedagem ilimitado. Ó, o que é importante saber, uma vez criado o pacote, o nome dele você não consegue alterar mais. Vocês podem ver que vocês colocaram aqui, ó, eu coloquei aqui meu primeiro pacote. E antes dele ele colocou o usuário da revenda e um tracinho embaixo. Quando vocês for, quem utiliza WHMCS, que é o gerenciador financeiro, lá é muito importante vocês colocar exatamente como está aqui no pacote. Aqui no caso vai ser o usuário, underline, o nome do pacote. É importante colocar como está aqui, ó, esse nome completo. Tá, vamos lá, digamos que agora ele vai ser um pacote limitado. Basta marcar todas as opções. Ó. Claro, se a sua revenda tiver disponível essa opção, né? Mas é importante e-mails aqui por hora sempre deixar em 50. O restante pode ficar ilimitado. Feito isso, só salvar alterações.
Pronto, criamos um pacote, editamos. Para excluir é muito simples, só clicar em excluir. É importante saber que você só pode excluir um pacote se ele não estiver em uso. Se alguma conta da sua hospedagem estiver utilizando esse pacote, não há como excluir. Então, selecione o pacote, clique em excluir. Uma vez que excluiu, não volta mais. A não ser que você crie ele novamente com o mesmo nome, né? Então, era isso, pessoal. Uma videoaula muito simples, como criar um pacote, como editar e como excluir. Então, até a próxima videoaula e fui!